para vocês? Tudo bom? Bom, para quem não me conhece, aqui quem fala é a Maria Fernanda, tá? Hoje a minha principal função é estar à frente da execução das obras da minha própria construtora. E a minha intenção com o canal, com as páginas e tudo, é justamente facilitar a vida de quem é recém-formado, de quem está começando agora, de quem tem dificuldade aí para entrar no mercado de trabalho. Eu vi essa necessidade, né, a partir do momento que eu me ferrei bastante para conseguir chegar onde eu tô hoje, vamos dizer assim, de ter tranquilidade para estar à frente da minha obra. Meus cachorros estão concordando com isso. E depois de toda essa dificuldade, tudo isso que eu passei, eu comecei a ver que mais pessoas também tinham essa dificuldade, comecei a receber alunos da faculdade de arquitetura, de engenharia dentro da minha obra, e eu vi que não foi uma história única, né? Não foi só eu que tive essa dificuldade gigantesca de realmente me ingressar no mercado de trabalho, de me tornar RT, de estar à frente de uma obra, etc. Então, justamente por ver que não era só eu, que não foi só comigo que isso aconteceu, e que eu comecei a me enxergar em vários desses alunos que visitavam as obras, né, que visitam até hoje as obras da construtora, que eu resolvi abrir a página, abrir o canal e trazer todas essas informações aqui para vocês. É a pipoca latina. Vamos lá. Hoje eu quero discutir com vocês, né, a respeito, então, afinal, né, o que a gente faz, o que o RT, o que a pessoa que está à frente da obra faz, né, enfim, né. Mas antes disso eu queria dar alguns avisos aqui para vocês, né, aproveitar que está no início ainda da live, o pessoal está entrando ainda. Bom, aqui hoje eu estou começando a maratona de conteúdo, que é uma maratona de conteúdo de preparação para a semana da jornada da RT Sem Medo. É justamente isso que eu quero trazer para vocês, né? Então, se você tem dificuldade, você tem realmente assim, se sente não preparado, inseguro para assumir uma hora como RT, principalmente por não ter experiência, então com certeza vocês vão gostar aí da Jornada RT Sem Medo, que é um evento que vai acontecer dos dias 25 ao dia 29 de janeiro. As inscrições para esse evento já estão abertas, então para quem tem interesse pode buscar, se vocês não encontrarem o link, pode me chamar pelo direct, etc, que eu mando o link para vocês. E as lives é justamente um conteúdo de preparação para essa jornada RT Sem Medo. Maria, essa jornada RT Sem Medo vai estar disponível para todo mundo? Não, vai estar disponível para quem tiver inscrito lá no evento, tá? As lives só que eu faço aqui liberado para todo mundo. Então, eu tô aqui no Instagram, tô no Facebook, tô no YouTube, as transmissões são ao vivo nas 3 plataformas, então se você prefere assistir pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, enfim. Aí isso é questão de escolha. E eu vou trazendo temas, então, todos os dias, segunda a sexta, às 8 horas da noite, no modelo de live, porque eu acho que é bacana ter essa possibilidade de que vocês consigam tirar as dúvidas comigo, né? Vamos dizer assim, é uma forma de abrir um canal e de preparar vocês, então, para essa nossa semana, nessa nossa jornada do RT Sem Medo. Então, vamos lá, gente, vamos descobrir o que esse bicho RT faz dentro de obra, né? Qual que é a real função, né, nossa aí como RT dentro de obra. Antes de chegar ali nas funções exatamente, o que a gente tem que fazer, né? É legal ser RT, né? Eu queria trazer aqui o início de tudo. Vamos dar uma pensada, né? Para fazer uma obra, o que a gente precisa? A gente, inicialmente, tem que ter um terreno, obviamente, né? Fazer estudo de viabilidade, aquela coisa toda. E se tiver uma edificação existente, fazer demolição com alvará, por favor, né? Alvará de demolição também existe, por favor, não esqueçam dele. Fazer a limpeza do terreno e realizar os projetos. Então, começamos já aí a estruturar aí essa nossa nova edificação. Então, vai ter projeto arquitetônico, elétrico, estrutural. E para cada projeto esse projeto precisa ter uma comprovação de que foi realizado por um profissional legalmente habilitado. Alguém que realmente tenha conhecimento para isso, certo? Que é o tal do ART, que é a Anotação de Responsabilidade Técnica, e do RRT, que é Registro de Responsabilidade Técnica. Tem diferença entre uma e outra? Tem por ser de conselhos, mas é basicamente a mesma coisa. Então, RRT dos arquitetos, então vão ser emitidas pelo CAL, e ART são emitidas pelo CREA, são normalmente emitidas pelos engenheiros, tá? Então,
Basicamente é um documento que vai comprovar que existe um profissional legalmente habilitado por trás de todos aqueles projetos. Então, no projeto elétrico, vai ter um engenheiro eletricista, o arquitetônico, um engenheiro ou um arquiteto por trás, enfim. Ter um profissional legalmente habilitado para fazer isso aí. Então, vamos lá. Depois que a gente fez, que a gente construiu os projetos e que a gente provou que cada projeto tem um responsável por trás, alguém que realmente seja legalmente habilitado, novamente dizendo, o que a gente precisa? A gente vai começar a nossa obra. E para começar a nossa obra, a gente vai precisar do RT, do responsável técnico pela execução. Então, para toda e qualquer obra neste planetinha, nós vamos ser necessários. Então, nós, RTs, somos estritamente necessários aí para poder existir edificações, tá? Então, existe uma demanda muito legal de mercado, porque toda obra vai ser necessária uma assinatura aí de um profissional legalmente habilitado, beleza? Maria, em quais obras não é necessário ter uma ART ou uma RRT, ou ter a assinatura de um profissional legalmente habilitado para executar, né? Porque os projetos já estão lá, já estão aprovados. Quando que a gente não precisa? Na norma, cita só a execução de pintura e de gesso, tá? Você vai fazer um gesso ali no seu quarto, você vai fazer uma pintura, que são serviços ali que não vão mexer com a estrutura, que não vão mexer na edificação em si, que não vão, assim, potencialmente causar um risco. De acordo com a norma, toda e qualquer obra de automação, ou seja, vamos lá, vamos dizer que a minha esquadria aqui seja Casa Esquadrias com veneziana embutida, né, com a veneziana integrada. E eu tô ali na fitinha, para abrir e fechar essa veneziana ali. E, de repente, eu quero fazer vou fazer a automação dessa janela para poder abrir e fechar a cortina dela integrada pelo controle. De acordo com a norma, necessitaria de uma anotação de responsabilidade técnica de execução, um RT, né, um responsável técnico pela execução, para esse tipo de obra também. Instalação de ar-condicionado, fechamento de varanda, ou seja, se você tem uma sacada no prédio, você vai fechar ali as janelas em cima, fazer pele de vidro, teria que ter também. Hidráulica, enfim, várias obras de instalação de gás, porta e janela, revestimento, instalação elétrica, enfim, todo esse esquema, todas essas obras. E você pode estar pensando agora, tipo, tá, ok, já instalei um ar-condicionado na minha casa. Minha mãe já instalou, meu tio já instalou, e nem por isso a gente precisou, né, contratar um engenheiro, um arquiteto para poder fazer essa instalação. Porque, por Deus, a norma exige isso, e da onde que existe essa demanda que você está falando, né, que nossos RTs são estritamente necessários aí para obras. Vamos lá, vamos pensar. Primeiramente, a norma ela pede porque, teoricamente, quando você vai fazer qualquer furo, vamos pensar numa edificação de alvenaria estrutural. Se você for fazer um furo do ar-condicionado, é um furo relativamente ali grandinho. Então, você pode influenciar na estrutura por conta de um furinho. Na prática, isso aí, pipoca. Na prática, o que acontece? Não é cobrado. Na prática, dentro do nosso país, né, sejamos realistas, não vai ter uma exigência de um engenheiro, de um arquiteto, simplesmente para você montar um ar-condicionado, certo? Existe isso. Aí você pode até agora estar se questionando aí, meu Deus, mas cadê essa demanda toda aí que essa mulher está falando? E eu vou trazer aqui mais coisa. Tem muita gente que chega para mim e fala que, beleza, eu quero ser um RT, quero ser um arquiteto, engenheiro, responsável técnico, mas eu vou conversar com as pessoas e muita gente se sente, vamos dizer assim, fala que não precisa, fala que, eu conheço um arquiteto ali, conheço um engenheiro ali, que ele simplesmente assina. Que eu não preciso de um RT, não preciso de alguém dentro de obra, não preciso de engenheiro dentro de obra, arquiteto dentro de obra, porque eu tenho ali um fulano que assina. Pensa só. Então vamos raciocinar isso aí. Se você tem lá um profissional que está assinando sem ir para a obra, e está se vendendo, vamos dizer assim, da mesma forma que um médico, por exemplo, quiser vender um atestado médico, aí tem muita gente que chega para mim e fala, eu vou perder espaço para esses profissionais.
sabe? Vou perder espaço para esse profissional que simplesmente assina ali como RT e eu que estou querendo, né, assumir realmente uma responsabilidade dentro de obra para garantir a qualidade dessa obra, não vou ter espaço. Mas, vamos pensar. Esses profissionais que simplesmente vendem a assinatura deles, da mesma forma que um médico pode chegar, né, maus médicos vendem atestado médico, esses profissionais eles não vão ser tão relevantes no mercado e não vão ganhar espaço. E uma hora ou outra, gente, a casa cai. Vamos lá. Eu tenho uma história aqui para contar para vocês, de uma obra de um conhecido. A pessoa tem o engenheiro lá que assina, sabe? Aquela coisa assim, tipo, tenho lá um engenheiro que assina para mim, não preciso de alguém dentro de obra, não preciso de um engenheiro, do arquiteto responsável técnico dentro de obra. E esse cara vai lá e assina a execução. E a pessoa que constrói, né, o cara que está construindo, ele muda a bitola das ferragens dessa edificação. E antes mesmo de entregar a edificação, teve um monte de problema que teve que fazer reforço estrutural e etc. Então pensa bem, até para esse profissional que simplesmente assina aí deliberadamente aí obras por aí, só porque quer assinar, olha que pode causar, né? Primeiramente, uma obra extremamente prejudicada, né? Que ela, antes mesmo de acabar, já está tendo que ter reforço. Uma pessoa que está ali à frente dessa obra, que não tem conhecimento técnico e acabou reduzindo as bitolas da armação dessa construção, portanto, prejudicando a estrutura, né? E aquele RT que simplesmente assinou, ele pode, inclusive, perder, né, ter a responsabilidade técnica dele, ter o CREA dele, o carro dele cassado por conta disso, porque é antiético. E no fim das contas, essa obra ela não vai ser valorizada. Essa obra ela não vai ter relevância no mercado. E as pessoas conseguem enxergar isso. Então, por mais que você tenha, vamos dizer assim, tem um monte de RT que assina aí, vou perder mercado para eles. Mas entende que essas pessoas elas não vão ter essa relevância, o mercado vai acabar engolindo essas pessoas. Da mesma forma, os médicos, né, que nem eu estava falando, que vende atestado médico. Poxa, uma hora ou outra vai chegar num paciente que ele vai tomar uma medicação errada e que aquele médico que assinou um atestado ali aleatoriamente, vendeu um atestado aleatoriamente, vai acabar sendo responsabilizado por aquilo. Então a gente não pode ter medo desses responsáveis técnicos, né? Que vão simplesmente assinar a RT deliberadamente aí, tá? Então vamos lá. Outra coisa que eu escuto bastante também das pessoas que não tem tanto espaço assim para ser RT no mercado, que é do cliente, da pessoa que quer contratar alguém para fazer, da pessoa que quer construir, né? Falar a seguinte frase: se eu tenho uma mão de obra boa e se eu consigo desenhar um projeto ali, então não preciso de ninguém na obra, não preciso de um arquiteto, não preciso de um engenheiro na obra, só pegar o fulaninho ali que assina a RT e pronto. Eu vou contar aqui para vocês a sequência de uma história engraçada, que é trágica, né? Mas, enfim, foi a opção dessa pessoa. Aí você pode ter... às vezes a gente relaciona isso com pessoas com baixa escolaridade, com pouco conhecimento, mas na realidade, a pessoa que afirmou essa frase, não quis ter um engenheiro, um arquiteto dentro de obra, foi uma pessoa muito bem de vida. E construiu uma casa que, de acordo com ele gastou mais de 3 milhões. Agora vamos à construção da casa. Chega aí, gente. O aterro, que é o terreno em si, ele tinha um declive bem grande assim, e no final desse declive tinha 5 metros de diferença. Então, o aterro desse terreno teria que ser feito ali com 5 metros, né? É uma coisa muito grande ali. Aí, o que acontece? Ele tinha um maquinário, tinha um maquinário pesado, caminhão basculante, tinha retroescavadeira, conseguiu achar lá um solo, sem escolher muito bem, isso que a mão de obra dele é boa, viu? Sem escolher muito bem, e trouxe um solo lá, um siltoso mais arenoso, para poder fazer o aterro da casa dele, de 5 metros de desnível. E normalmente quando a gente vai fazer um aterro,
você tem que ir jogando camadas pequenas ali de 30 em 30 centímetros e ir compactando, né? Com maquinário, com sapinho, quando é uma obra menor, enfim. Algo tem que ser feito para que você tenha uma compactação bem feita. O que essa pessoa fez? Por falta de conhecimento, por falta de um RT em obra, e mesmo tendo uma mão de obra boa, ele simplesmente foi jogando as bolas de terra, assim, no terreno, e depois que ele preencheu todos aqueles 5 metros, ele passou o maquinário em cima. Essa foi a compactação dele. Calma lá. No fundo da casa, que daí tinha a rua de cá, o declive era assim, e tinha esses 5 metros. Aqui tem um muro de arrima bem grande, né? Mais de 5 metros de altura, pensa bem. Então, esse muro de arrimo ali atrás, até pela compactação ruim, e o muro de arrimo foi extremamente mal feito, ele acabou modificando até o projeto do engenheiro. Então, aí, ó, a diferença de ter um RT dentro de obra, né? Uma pessoa que seja responsável realmente pela execução, que poderia estar olhando tudo isso, para garantir a qualidade de tudo isso. Ele fez o arrimo da forma que ele achou que deveria fazer, porque ele não achou que teria tanto problema assim, e com o empuxo da terra, tudo, com o peso da água, etc. Esse arrimo lá de trás, né, dos 5 metros aqui, fez, puf, cedeu. Só que não chegou a colapsar, ele cedeu bem. E a piscina dele, que estava bem aqui, próxima do arrimo, também cedeu um tanto, rachou e começou a vazar a água da piscina pelo arrimo ali. Uma loucura. Aí pensa, a pessoa nem terminou a obra, já está tendo que reformar toda a piscina. Beleza. Antes mesmo de acabar a obra, também já começou a dar sinais de muitas infiltrações no telhado. Eu, sinceramente, não sei como que ele fez esse telhado, a captação de água e etc. Mesmo com uma mão de obra boa e mesmo um projeto lá que ele disse que não precisaria de um arquiteto e de engenheiro para fazer. Então, olha a diferença de se ter um RT dentro de obra. Outra coisa que ele também não fez, tratamento de estruturas com materiais diferentes entre um e o outro. Então, um pilar com a vedação, eram pilares de estrutura metálica com vedação. Ele não fez esse tratamento ali dessa conexão entre uma estrutura e outra e começou a haver trincas. Então, você consegue ver certinho do lado de fora assim, da casa dele, uma casa de altíssimo padrão, onde tem pilar. Que trincou tudo. Então, onde tem pilar, você consegue ver essa diferença. Porque por conta do coeficiente de dilatação, né? Por ser materiais completamente diferentes, acabou trincando. Outro problema que a gente viu lá também. Ele fez uma parede linda. Gente, não sei se vocês conhecem aquele revestimento, o Ritan, que é um quadradinho, assim, 10 por 10, de pedra natural, vulcânico, lá, material vulcânico, enfim. É a coisa mais linda do mundo. Se vocês quiserem pesquisar, é H-I-T-A-M, Ritan. Enfim, não sei como é que pronuncia, mas é basicamente isso aí. É lindo, maravilhoso. Mais de R$200 o metro quadrado aquele negócio. E ele fez uma parede bem bonita na frente da casa dele, revestindo com esse material. Ficou maravilhoso. Até o momento que a mão de obra resolveu rejuntar esse revestimento. E esse revestimento não se rejunta. Olha a diferença de se ter um RT dentro de obra. Por mais que a mão de obra dele fosse boa, tivesse deixado tudo lindo, retinho, maravilhoso ali o assentamento desse revestimento, simplesmente por ter rejuntado o revestimento, manchou ele inteiro e ficou aquelas bordas brancas assim do rejunte, ficou parecendo um petit pavé ali, né? Então, ficou feio, sabe? Estragou o revestimento em si. Outra coisa que aconteceu, isso, gente, antes de terminar a obra, tá? Começou a ter avarias nas esquadrias dele. A própria veneziana integrada não estava conseguindo fechar, abrir, estava tudo meio que desalinhado. E a mão de obra dele continua sendo boa. Então vamos lá. Aí você pode até estar pensando, mas essa pessoa não valoriza o responsável técnico de obra. Essa pessoa nunca vai valorizar o responsável técnico de obra. Essa pessoa, ele não vai entender todos esses defeitos, essas avarias que estão acontecendo na obra dele, pelo fato de não existir um responsável técnico de obra. Será? Pensa bem, ele mesmo falou que ele gastou mais de 3 milhões na casa. Não é uma casa barata, né? Venhamos e convenhamos. E você acha que uma residência nesse valor, que foi feito sem esse RT, né? Que é um profissional de extrema importância ali para realmente garantir essa qualidade. Você acha que esse imóvel vai valorizar? Você compraria, você gastaria 3 milhões numa casa dessa? Depois, se ele quisesse vender, uma casa que está cheia de defeitos, uma casa que está dando dor de cabeça?
Você acha que valoriza? Pensa bem na quantidade de custo desnecessário que essa pessoa teve ao construir essa casa, no momento ali que cedeu o muro de arrimo e cedeu junto à piscina, que teve que reformar toda a piscina antes mesmo de entregar, né? Era a obra dele, mas antes mesmo dele entrar na casa dele. Então pensa bem, se você tivesse a oportunidade de perguntar para essa pessoa, e eu ainda quero perguntar para ele, se ele for fazer uma próxima obra, você acha mesmo que ele vai se aventurar sozinho? Quantas pessoas você conhece que se aventurou para fazer uma obra porque realmente achou que seria suficiente? Ah, não, mas eu consegui desenhar aqui, ó, minha casa. Não, só preciso de alguém ali para assinar, pode achar que eu faço tudo e etc. Você acha mesmo que as pessoas que têm esse pensamento fazem uma segunda obra? Normalmente não. Qual que é o discurso dessas pessoas? Obra é um inferno, obra dá dor de cabeça, ai, porque obra é isso, porque obra é aquilo. E, gente, posso dizer para vocês uma coisa? É a parte mais legal. Eu falo isso porque eu também faço projeto, né? Eu e minha sócia, nós fazemos os projetos dos prédios e a gente executa. E eu fico responsável por essa parte da execução. É a parte mais legal. É a parte do matou a cobra, mostrou o pau. É a parte do, cara, vou transformar o papelinho ali em uma edificação. É a parte mais legal, realmente, da nossa profissão de engenheiro, de arquiteto, com certeza é a parte da execução. Isso eu posso garantir para vocês. Então, o que eu queria trazer aqui para vocês também, para que vocês tenham maior noção? Quais são as responsabilidades legais de um responsável técnico de obra, da parte de execução de obra? Vamos lá. Nós temos responsabilidade contratual, né? São basicamente 4 responsabilidades. Responsabilidade contratual, que é quando a gente faz o contrato, né? A pessoa que vem contratar você como RT para executar uma obra, vai fazer um contrato ali de prestação de serviço, você tem uma responsabilidade legal com aquele contrato, beleza? Outra responsabilidade legal que nós temos é com a solidez e a segurança da construção. Então, nos primeiros 5 anos de obra, a gente tem que garantir essa obra. Então, se aparecer alguma avaria, alguma infiltração, enfim, nos primeiros 5 anos, né, a gente é responsável. Mas tem no Código do Consumidor também que defeitinhos visíveis, por exemplo, vamos lá, um mau funcionamento de uma maçaneta, uma trinca no piso, no revestimento em si, esse sim, a gente tem uma garantia de 90 dias. Então, é justamente para chegar naquela parte que o seu cliente, vamos dizer que você entregou a obra e não fez uma vistoria. E daí ele chega e no momento lá da colocação de um armário, caiu uma marreta e trincou o piso. Se você não faz a vistoria, olha só isso aí. Se você não faz a vistoria, como é que você vai saber se você entregou trincado ou se ele, no momento de colocação do armário, etc., deu uma marreta e trincou? Então, isso é uma coisa para se prestar atenção, a gente vai conversar um pouquinho mais a respeito. Outra coisa que a gente tem de responsabilidade legal é sobre os materiais que a gente escolhe para colocar dentro da obra, né? Se está tudo dentro de data de validade, se eles foram colocados no local certo. Então, piso de banheiro que tenha aquele acabamento natural, ou XT, para que não tenha perigo de escorregar, não seja polido, enfim, né? Que todos os materiais ali estejam em condições e sendo utilizados no local correto. Outra responsabilidade que nós temos é a responsabilidade de danos a terceiros. Então, eu vou dar 2 dicas aqui no final, né, daqui a pouco, do que vocês já podem aplicar, do que vocês já podem incorporar na vida de vocês, mesmo agora, assim, prevendo, né, tendo a vontade de ser um RT, tá? Essa responsabilidade por danos a terceiros é quando a gente começa uma obra e vamos dizer que por conta da movimentação, por conta dos impactos que a gente acaba causando danos aos vizinhos, por exemplo. Então vamos lá, vamos retomar ali na nossa responsabilidade de material e de solidez e segurança da construção e nessa responsabilidade de danos de terceiros. 2 coisas que eu gostaria que vocês incorporassem na vida de vocês e que é extremamente importante, que é simples, muita gente não faz e que te poupa muita dor de cabeça como RT futuramente. Quando você for entregar uma obra, você nunca vai entregar a obra sem 2 vistorias.
Por que 2 vistorias? A primeira vistoria é a vistoria que você faz com a sua mão de obra. E você vai atrás de todos os defeitinhos antes de entregar essa obra. Então, tudo, você vai olhar tudo. Revestimento por revestimento, rodapé, maçaneta, funcionamento de esquadria, funcionamento de porta, enfim, tudo. Você vai olhar. E você vai ticar, vai apontar tudo que tiver fora, né? Tudo que não tiver certinho. E você vai pedir para sua mão de obra corrigir. E a segunda vistoria que você vai fazer é a vistoria com o seu cliente, a vistoria de entrega, a vistoria que você vai levar a pessoa, o dono da obra, para entregar essa obra. Só que, nesse papel que você entrega para ele, dessa vistoria, você entrega ele praticamente em branco ali, ó, vistoria, né, de entrega da edificação, etc, etc. Só que você não vai colocar ali especificado, ó, olha para mim o funcionamento das esquadrias, olha para mim aí todo o revestimento, olha para mim o rodapé. Não, você deixa livre para o seu cliente ir lá, olhar e tudo que ele encontrar de erro, se ele encontrar, ele colocar ali naquele espaço, né, para poder entregar para você. Depois que você pega esse papel que ele mesmo preencheu, você vai resolver aqueles problemas, se forem problemas realmente que seja responsabilidade sua, e você vai fazer ele vir novamente para uma nova vistoria, né, só para verificar se aquilo que ele apontou foi reajustado, né? E ele vai assinar a entrega da edificação. E por que a gente faz isso? Para resguardar daqueles 90 dias que eu falei para vocês. Então, dessas avarias aparentes. Então, se por acaso você entregou a obra com a vistoria e ele assinou que ele recebeu e que está tudo ok e que aquilo que ele enxergou que estava errado, você corrigiu e etc., dentro desses 90 dias, ele não vai poder apontar, por exemplo, um revestimento que trincou, algo do gênero. Então, você acaba se protegendo dessa possibilidade que nem eu citei, de se por acaso o cliente entrou dentro da edificação, começou outros trabalhos de marcenaria, etc., e alguém derrubou a marreta e trincou o piso, dele responsabilizar você, que às vezes ele não é nem por má fé, às vezes ele nem viu quem foi que fez, mas ele responsabilizar você que entregou a obra para ele. Então é muito importante, e eu espero que todos vocês incorporem isso na vida de vocês, de fazer a vistoria, tá? Vistoria ao final da obra. Beleza. E aquela responsabilidade por terceiros, se por acaso a minha obra começar a abalar as obras vizinhas, começar a incomodar o vizinho, e de repente o vizinho vir e acusar que a minha obra foi responsável por fissurar, por trincar a obra do vizinho. Como é que a gente se resguarda disso? Antes mesmo de qualquer coisa, qualquer movimentação de terra, qualquer atividade de impacto que você for iniciar na sua obra, você faz uma vistoria cautelar, outro tipo de vistoria. O que é essa vistoria cautelar? Você vai pegar, é melhor que seja um terceiro, tá? Para que seja uma pessoa de fora, fazendo, para não ter, vamos dizer assim, parcialidade, né? Para ser totalmente imparcial, uma pessoa de fora, um perito, tá? Então tem que ser um engenheiro, um arquiteto que tem uma especialização aí em patologia, para poder listar dessas edificações vizinhas, de todas as confrontantes, de todas as edificações vizinhas, quais são as patologias já existentes. Então, todas as fissuras, trincas, infiltrações, etc., os problemas que já existem nessas edificações vizinhas, tem uma lista e uma vistoria, um ensaio, um relatório de imagens também, né, fotográfico, tudo certinho, para que você se resguarde de que, se futuramente você começou a mexer na sua obra, o seu vizinho vier, você trincou minha parede, aí que você tem o seu relatório, você tem sua vistoria cautelar, você pode verificar se essa trinca, essa fissura, essa rachadura que ele está vindo dizer que a sua obra causou, realmente foi sua obra que causou ou não, tá? Então seria mais ou menos nesse sentido. E basicamente, né, vamos fazer um resumo agora, o que a pessoa, o RT, qual que é a função, né? Quem que está ali dentro de obra, né? Na minha cabeça, a principal função de quem está executando uma obra é garantir a qualidade.
Porque quando você garante a qualidade dessa obra, essa obra se valoriza, essa obra não dá dor de cabeça, essa obra deixa seu cliente feliz, a pessoa que está utilizando essa obra vai ficar feliz, não vai ter manutenção constante. Que pensa, uma obra que não foi feita sem um RT, antes mesmo de terminar, né, nessa história que eu contei para vocês, né, desse senhor que eu conheço, já estava cheia de manutenção, já estava cheia de reforma, já estava cheia de gastos não desnecessários, totalmente desnecessários, né? Antes mesmo dele entrar na obra, antes mesmo dele morar lá. Então, eu acho que a principal função de nós aí, responsáveis técnicos, das pessoas que vão construir e executar, é realmente garantir essa qualidade. E se você está curioso aí de, beleza, e como que eu vou garantir essa qualidade? Essas são cenas para os próximos capítulos aí, que eu quero trazer nessas sequências de lives aí, pra gente ir bem preparado e com bastante assunto, bastante coisa aí para levar para nossa jornada da RT sem medo, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer coisa, se surgir aí no meio do caminho, pode me mandar no direct, no Messenger lá do Facebook. De alguma forma eu vou responder vocês, beleza? Ou eu posso fazer no final aqui uma live de perguntas e respostas aí de tudo que vocês trouxerem para mim a respeito desse tema, né? De, poxa, sou recém-formado, tenho toda essa insegurança, como é que eu vou, né, me lançar no mercado de trabalho? Como é que eu vou assumir uma obra com toda essa insegurança, né? Como é que eu faço isso? Então, seria basicamente esse tema. Beleza, gente? Então era isso. Um beijo.